todos, bem-vindos aqui ao canal e bem-vindos aqui a mais um vídeo. Antes de passarmos para o vídeo propriamente dito, deixem-me fazer aqui então uma pequena apresentação para quem possa ter chegado aqui recentemente. Eu sou a Tita, também Patrícia, e tenho um blog e canal aqui, o Parecer das Coisas, onde falo essencialmente sobre a minha grande paixão de livros e pela leitura. Portanto, podem encontrar por aqui no canal muitos vídeos mesmo relacionados com os livros, com as minhas leituras, com as minhas opiniões, algumas tags, alguns vídeos mais de converseta, mas aqui com o ponto em comum de livros. Ocasionalmente vou falando de outros assuntos, algumas coisas relacionadas aqui com os meus gatos, porque eu sou uma grande fã de gatos. O vídeo de hoje é então um vídeo de opinião, e um vídeo de opinião do livro A Rapariga do Fim, de Leslie Wolfe, um livro que me foi gentilmente cedido pela Alma dos Livros, a quem eu muito agradeço. Eu quando vi que este livro ia sair, eu fiquei em pulgas, super ansiosa. Porquê? Porque este é o quarto livro da série e eu adorei os outros três, portanto eu ia com a expectativa assim alta. E a verdade é que, uma vez mais, Leslie Wolfe conseguiu criar aqui uma história que me agradasse e que me agarrasse logo de início. Nós temos aqui uma história em que está muito centrada então aqui no conceito de celebridade, no conceito de influencer e na forma como estas celebridades podem influenciar os outros e têm montes de seguidores e afins. Então a história inicia aqui com uma modelo que foi exposta na internet. Foram expostas na internet fotografias que, como é óbvio, vão manchar então assim a sua carreira. E ela acaba por não aguentar a pressão e suicidar-se. A Tess, que é a nossa aqui agente do FBI, aqui a personagem principal, continua aqui na localidade com os dois polícias que foi então dos livros anteriores, e apesar de ser considerado suicídio, ela decide investigar, porque aqui a nossa, eu agora não me recordo do nome, não tenho aqui o nome, esta famosa modelo, ela sente que foi, até se sente que foi então as consequências daquela exposição que levou então ao suicídio. E até ela começa aqui a investigar, e depois vamos tendo aqui então aqui uma história, lá está, vão surgindo outros casos, outras posições, e ela consegue aqui, a Leslie consegue sempre agarrar nas histórias. E esta é uma história tão atual, porque como não poderá ser aqui esta fama imediata, estes milhões de seguidores, estas celebridades, estes influencers que têm milhões de seguidores e às vezes sem tracerem nada de mais à vida dos outros, e portanto é uma história que liga então aqui este poder das redes sociais à forma como aqui mentes mais perversas podem levar então a mentes mais perversas a crimes. E eu adoro, para já, a estrutura dos livros. Nós temos então aqui a investigação policial por parte da Tess destes dois polícias. Esta história tem depois aqui mais uma história aqui paralela que vão investigar. Portanto, acabamos por ter aqui duas histórias, mas a história principal então desta das celebridades. E eu, como eu estava a dizer, eu gosto muito da estrutura. Porquê? Porque temos não só a parte policial, vamos tendo aqui algumas informações das vítimas, e depois temos aqui sempre alguns capítulos com o culpado. E a mim, eu adoro. Para já adoro a parte aqui de investigação, porque está também muito ligada, e esse é outro dos pontos fortes dos livros da Leslie Wolfe, é que está muito ligada esta investigação policial à parte de, como é que se chama, profiler. E eu gosto muito disso, desses psicanalistas que conseguem então fazer o profiler, conseguem então analisar o perfil do assassino. Lembra-me muito a série Mentes Criminosas, que eu adorava, e portanto é sempre algo que me deixa muito entusiasmada. E depois os livros terem a perspectiva do assassino, aqui capítulos do assassino, do culpado, de quem for, do mal da fita, foi chamar assim,
é sempre para mim também um ponto muito interessante para tentar perceber então como é que funciona estas mentes. E pronto, eu devorei o livro uma vez mais, era o que eu estava à espera. Eu ia com expectativas muito altas e assim que iniciei a história fiquei logo muito agarrada, portanto uma vez mais eu vou dar 5 estrelas aos livros da Leslie Wolfe. São thrillers muito, mas mesmo excelentes, porque eu acho que dos 4 livros eu acho que dei 5 estrelas a todos, ou se houve algum que dei menos foi 4 estrelas, porque a forma como a Leslie constrói a história, como nos vai mantendo sempre agarradas, sempre aqui com muita ação e sempre com esta base, lá está, para quem gosta desta parte mais analítica de perfil, de análise de perfil, é sem dúvida fabuloso. 5 estrelas, mais uma vez, muito obrigada a Alma dos Livros, porque foi mais uma excelente leitura. Eu vou ficar por aqui, eu espero que vos tenha deixado curiosos aqui com a Rapariga do Fim. Apesar de serem livros de uma série, são livros que podem ser lidos de forma independente, porque não temos aqui, principalmente neste, não temos aqui muito aquela questão de vida pessoal em que vamos acompanhando aqui a evolução. Portanto, são livros em que a história do crime fica sempre tudo resolvido. São histórias nesse aspecto muito fechadas, portanto, se não lerem os anteriores também não haverá problema, poderão começar por este, porque facilmente conseguem apanhar o ritmo. Eu espero que vos tenha deixado aqui curiosos, para quem gosta de estrelas, é mesmo uma excelente aposta. Eu vou ficar por aqui, um beijinho e até ao próximo vídeo.